Muito bem, então sabemos que o SPED fiscal vai chamar o SPED fiscal service aqui em cima, né? Nós estamos instanciando ele aqui. E o método que ele chama é o método gerar SPED fiscal, tá? Agora que a gente vai ver tudo trabalhando em conjunto. Eu vou então aqui em services, e dentro de services eu tenho a parte da SPED, e dentro da parte do SPED eu tenho o SPED fiscal service, tá? O SPED fiscal service, ele tem a princípio um método chamado gerar SPED fiscal, que recebe um filtro. Como é que esse filtro ele chega aqui no lado do servidor? Vou mostrar para você aqui uma versão anterior do projeto, que é essa daqui, ó, feita em Delphi. O lado do cliente, então, ele vai ter uma tela parecida com essa aqui, feita lá no Flutter, né? O usuário deve informar qual é a versão do layout, qual é a finalidade do arquivo, qual o perfil de apresentação, o período inicial e final, informação do inventário e o contador responsável, tá? São 7 dados. Esses 7 dados, eles chegam aqui no lado do servidor separados por pipes, tá bom? Então tá aqui os 7 dados, olha. Período inicial, na verdade são 8, né? Começa com 0 ali, período final, versão do layout, finalidade do arquivo, perfil, ID empresa, inventário e contador. Eu faço um split aqui para pegar esses dados e jogar nesse array, conteúdo filtro. Daí eu vou pegando os dados do array e vou jogando nessas variáveis. Variáveis essas que estão definidas aqui em cima. Tá bom? Por que eu jogo nessas variáveis aqui de classe? Porque eu vou precisar utilizá-las em métodos que estão espalhados dentro dessa classe aqui, tá? Muito bem, então vão chegar para mim aqui as informações dessa forma, ó. 2010, 0101, pipe, 2010, 1212, pipe, 0, pipe, A, pipe, alguma coisa, tá? Então, esse cara aqui, ó, eu dou um split nele, passando o pipe como um parâmetro, e cada dado dele vai ficar dentro desse array. Parecido com o que a gente faz na nossa classe filtro, né? Sendo que na nossa classe filtro nós recebemos o filtro com 2 pipes. Aqui a gente vai passar esse filtro com um pipe apenas. Pronto, então eu jogo esses dados nas minhas variáveis e aqui eu já instancio o SPED fiscal, ó, a biblioteca T2TI SPED fiscal, tá? Daí aqui embaixo eu abro uma seção do NHibernate e começo a chamar os métodos que vão gerar os meus blocos, tá? Gero o bloco 0, gero o bloco C, gero o bloco E, se houver inventário eu gero o bloco H e finalmente eu gero o bloco 1. Tem alguns comentários aqui relacionados a outros blocos e depois vai entrar aqui o bloco K lá na segunda fase também, né? O nome do arquivo aqui, ó, eu vou gerar esse arquivo dentro da pasta T2TI, SPED EFD, SPED fiscal CTXT. Estou gerando o arquivo de forma estática, tá? Seria interessante que você gerasse esse arquivo com data, hora, minuto, segundo, tá bom? Como nós fizemos nos servidores do Delphi, do PHP, tá? Mas enfim, esse arquivo será gerado então aqui dentro, ó. T2TI, SPED EFD, tá ali ele, ó, SPED fiscal C. E SD está aqui, ele SPED contábil C, tá? No caso nós estamos analisando aqui a geração do SPED fiscal, tá? Tente fazer isso, tente gerar esse arquivo com o nome SPED fiscal, mais data, dia, ano, mês, dia, né? Hora, minuto, segundo, tá bom? Então ele chama lá aquele método gerar arquivo, ó, que eu mostrei para você anteriormente lá na lib, passando o nome desse arquivo, tá? Depois que esse arquivo é gerado, então, ele retorna para o controller, porque o controller chama esse método aqui, né? O controller chama o gerar SPED fiscal. Tá? O SPED fiscal controller chama o service gerar SPED fiscal passando filtro. Tá? O que é que ele aguarda desse método aqui? Ele aguarda o caminho do arquivo que foi gerado, tá bom? Então, lá no SPED fiscal service, ele realiza todo esse procedimento, monta o nome do arquivo, chama
o gerar arquivo txt e retorna o nome do arquivo para o controller. Então, o nosso controller vai carregar esse arquivo aqui e vai retornar ele para o cliente, tá bom? Ok, agora o que é que esses métodos aqui estão fazendo? Ó, gerar bloco 0, gerar bloco C, gerar bloco E, bloco H e bloco 1. Eles estão logo aqui abaixo, tá? Daí você vai fazer o seguinte, você vai comparar esses métodos aqui com o manual, para saber se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa incorreta, tá? Tem algumas consultas aqui que não estão 100%, eu apenas comentei, porque nós vamos retornar e vamos deixar ele 100% depois que nós tivermos todas as tabelas, todos os módulos, tá bom? Então ele começa, ó, gerar bloco 0 é abertura, identificação e referências, tá? Aí ele vem lá com o registro 0, vai colocar os dados da empresa. Registro 1, a abertura do bloco, tem movimento, joga um 0 lá dizendo que tem ou que não tem movimento. Dados complementares da entidade, é o nome de fantasia, os dados de endereço da empresa. Informações do contador, eu estou colocando as informações de forma fixa aqui, ó, estática, né? Apenas o CRC que eu estou trazendo do contador. Por quê? Porque o contador, ele está vinculado à pessoa, né? Então esse nome, o CPF, o endereço, tudo mais, eu tenho que pegar de pessoa. Talvez eu tenha que fazer uma view vinculada com o contador, utilizar essa view para pegar os dados completos do contador aqui, tá? Participante. O participante ele vai ser um emitente da NFE, e aí começa com um F ali, ou ele vai ser um destinatário da NFE, que começa com um C, o código do participante ali, tá? Neste caso aqui, a ideia então é eu navegar pela lista da NFE, ok? E ir pegando o emitente vinculado à nota. Daí eu gero esses participantes começando com F, que são os fornecedores, né? Depois, neste mesmo laço, eu pego os destinatários vinculados à nota, tá? Daí eu gero agora os participantes começando com C, que são os clientes, tá? Daí ele adiciona esse registro 150 dentro da lista 150 que está no bloco 0. Daí vem o registro 175, que está comentado, a alteração da pessoa. É uma tabela que a gente tem que criar só para o SPED. Daí vem o registro 200, que são os produtos. Ele vai então aqui gerar as informações dos produtos. A alteração do item, é o que eu tinha mencionado, é o registro 205. A gente vai ter que ter uma tabela só para isso, né? A tabela produto, alteração, item. Vai ter que ser criada apenas para o SPED, tá? E por aí vai, tá bom? Então você vai comparando esses registros aqui com o manual, né? Terminou o bloco 0, tem algumas regiões aqui que você pode até fechar para ficar mais fácil o seu estudo, tá? Estou voltando aqui para cima, ó. Você vem aqui, fecha a região bloco 0 e estuda agora o bloco C. Bloco C, o que é que são? Documentos fiscais 1, que são as mercadorias, tá? Envolvendo aí ICMS e IPI, tá? Então ele vai gerar esse bloco de acordo com o perfil, né? Se o perfil do cara for o perfil A, ele vai gerar esses registros aqui, ó. Vai gerar o registro C100, depois os registros vinculados ao registro C100, C105, C110, C111, C112, C113. Veja que em alguns casos nós vamos colocando aqui, ó, implementado a critério do participante, né? Pode ser que esse registro C111 aqui, processo referenciado, seja algo bem específico. Isso aconteça com um grupo bem pequeno de empresas ou em situações bem específicas. Então, nesse tipo de registro nós não vamos gerar, tá? Agora, se tem esse comentário aqui, documento fiscal referenciado C113, e ele é um registro obrigatório para o arquivo ser validado e enviado, aí nós vamos voltar aqui e vamos implementar, porque o sistema vai para a produção, né? Então tem um exemplo aqui que é o registro C114, que são os cupons fiscais vinculados à NFE, ele já está aí gerado. Aí vem aí o registro 115, 116, enfim, uma série de outros registros aqui. Você vai comparando isso com o manual para ver se está faltando, pelo menos nos comentários aqui, algum outro registro. Ó, você esqueceu de colocar no comentário o registro C142, aí você já coloca aqui a observação no seu arquivo, põe isso no Trello, tá? A ideia aqui é estudo, é se aprofundar nisso daqui. Levando em consideração a tua estratégia, né? Você está fazendo treinamento só para conhecer melhor o C#, o
o ASP.NET, ver como é que ele funciona em termos de enviar informações ou ser consumido por uma aplicação Flutter, enfim, tu está aprendendo a tecnologia, mas não quer saber de SPED, você não vai nunca trabalhar com isso, então não precisa se aprofundar nisso daqui, tá? Abstrai isso daqui. Se você pretende trabalhar numa empresa que trabalha com SPED, ou se você tem uma empresa, tem uma equipe, ou trabalha numa equipe que trabalha com isso, você vai vender isso daqui, aí sim, é necessário que você se aprofunde neste assunto, tá? E é um assunto bem complexo, exige aí horas, dias, né? Muito tempo de estudo, tá? Muito bem, então ele vem aí o registro 170, vem os demais registros aí vinculados ao 170, registro 190, né, C190 e por aí vai, tá? Vai chegar um momento aqui em que ele tem várias coisas comentadas, por exemplo, esse daqui, ó, C350, nota fiscal de venda ao consumidor. Nós não temos isso aqui ainda no sistema, então tá comentado, tá? Embora esteja pronto para gerar, ó, ele está comentado porque nós não temos módulos nem tabelas para isso aí ainda, tá? Registro C190 é um registro analítico das notas fiscais de venda. A gente não tem isso ainda, não fizemos o módulo frente de caixa ainda, né? Ok. Terminou o perfil A, ele parte para o perfil B. De novo, vai mencionar essa questão das notas fiscais, né? O resumo das notas, nós não temos ainda. Depois que ele passar do perfil B, ele vai entrar em ambos os perfis, em algum momento aqui. Perfil A. Deixa eu chegar aqui. Aqui, ó. Ambos os perfis, tá? Então, ele vai gerar aí os códigos referentes aos equipamentos de SF e por aí vai. E lá no finalzinho você vai ver que tem informações aqui de alguns registros que serão gerados depois que o SAT estiver pronto, tá? Serão implementados quando o SAT for construído. Enfim, como eu mencionei várias vezes, né? Estão comentados, tem registros que não estão prontos, porque nós não temos ainda os módulos, as tabelas no banco de dados, né? Então, a gente tem que voltar aqui depois, lá no final da segunda fase, para concluir o SPED, tá? Depois do bloco C, nós temos o bloco E, que é a apuração do ICMS e do IPI. Mesma coisa, vai estudando, vai comparando com o manual, tá? Comentário também porque nos faltam módulos. Bloco H é o inventário. Se for para gerar inventário, então, ele vai pegar aqui a lista de produtos, vai fazer um cálculo aqui de total geral, para isso daí sair no inventário, tá? Ele vai gerar lá o registro H05 e o registro H10. H05 e H010, né? H005 e H010. São dois registros necessários para essa informação do inventário. Tem também o H020, tá mencionado aqui que é implementado a critério do participante. Daí a gente vê, se for obrigatório a gente implementa também, tá? E o registro 1 é o finalmente, né? O que você vai colocar aí? Algumas informações finais que tem lá nesse registro final, no bloco 1, né? Eu mencionei aqui, coloquei não para todas elas, tá? Tem indicador de usina? Não. Combustível? Não. Enfim, você vai ver, dá uma olhada lá no registro, no bloco 1, para você ver por que todos eles estão com essa informação N aqui no registro 1010, tá certo? E é isso, né? Essa então é a parte inicial, o primeiro passo para nós gerarmos o SPED fiscal.